Chegamos no 100º episódio de Pokémon Horizontes. Quem imaginava, hein? Pois é. A gente tava jurando na época que começou esse anime, a gente imaginava que ele iria durar pouco, que ia ser uma coisa extremamente experimental e seria papo talvez de 90 episódios no máximo. Bom, de fato, se você for parar pra pensar, a saga mais core de Horizontes já terminou, né? Que era todas as situações lá em Laqua. Mas tem essa continuação que a gente está acompanhando, que deve ser, né, para fechar até o ano que vem, antes de um novo anime surgir. Tô com saudade de vocês e hoje a gente vai conversar sobre esse 100º episódio. O react desse EP está no meu Telegram. Vou deixar o link aí na descrição. Na verdade, eu nem vou deixar o link na descrição, para evitar problemas futuros. Você vai lá na Twitch do meu canal, /canal do Camaleão. E aí você escreve exclamação Telegram no chat. Vai gerar pra você, tá bom? O convite pra você entrar no Telegram. Deixa seu like, não esquece de passar meu link do Amazon, caso você quiser dar uma ajudinha pro Kemi. Eu tô sumido, eu sei, mas em breve talvez eu venha com um vídeo ou com uma explicação mais aprofundada. Mas assim, só pra deixar claro umas coisinhas pra vocês. Eu tô com alguns outros projetos que envolvem também ficar muito na frente do computador, mas não é só por isso que eu estou afastado. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal, lembra? Que levou um flagzinho, um warning, que enfim, é por conta que eu postei uns vídeos um link direcionando vocês para assistir o anime Pokémon em locais que eles não consideram, né, legítimos, oficiais, como sites que vocês devem conhecer aqui do Brasil mesmo, que são dedicados ao anime Pokémon, ou a Pokémon, e eles não gostaram, o YouTube não aceitou. Uma pena, mas assim, quando eu levei esse flag, eu decidi que eu ia dar uma pausa. Então assim, ela tem um propósito tudo isso, mas eu não vou embora. Eu só vou embora quando eu quiser, porque mesmo que eu perca meu canal, conhecendo como eu sou taurino ainda, que sou a pessoa mais insistente do mundo, eu criaria outro. Então, a gente vai seguir em frente, né? Então, bora lá para mais uma review da semana. Deixa seu like. Muito em breve estarei voltando com os vídeos como eles têm que ser, postando tudo organizadinho, bonitinho. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai conversar sobre o 100º episódio do Anipoké, que foi um episódio importante, interessante. Traz umas dinâmicas aí pra gente poder conversar. Bora lá para mais uma review. Bom, essa primeira parte do episódio, ela conta com a sequência que nós tivemos no episódio passado, porque uma batalha começou a rolar, né, no episódio, e foi uma batalha com os Tauros de Paldea, dos exploradores, contra Liku, Roy, Dot e o Uruto. Interessante porque, assim, o foco dessa batalha, eu acho que na interpretação do anime, foi mostrar pra gente um ponto fraco do Hakurion, no caso do Hakurion Sphere. Porque como os membros dos exploradores usaram ela nos Tauros, o Hakurion acabou ativando e deixando eles mais fortes. Porém, o que é revelado nessa batalha, depois de várias tentativas de da Liku e os outros atacarem os Tauros, é que eles agiam de formas assim, pelo instinto. Então, não era tanto pelo comando do treinador. Então, o instinto deles estava mais aguçado, a ponto deles conseguirem, às vezes, fazer movimentações sem a ordem do treinador. Então, nesse ponto de vista, foi muito interessante de observar. Então, de fato, eles ganham essa força a mais porque o instinto natural deles está amplificado, mas eles não dão muitos ouvidos para os treinadores. E isso fez com que a Liku, Roy, Dot e Uruto conseguissem contornar a situação dessa batalha. Logo, conseguem criar uma pequena estratégia onde eles percebem quando os Pokémon vão usar do instinto para fazer alguma coisa, como por exemplo, quando eles esquivassem, eles iam automaticamente para certos Pokémon, então eles acabam se chocando, batendo um no outro, e depois eles conseguem derrotar eles com um ataque direcionado, usando todos os ataques ao mesmo tempo.
e aí eles acabam sendo derrotados. Eu até vi um pessoal falando, tipo assim, ah, mas eram 4 Pokémon contra 2. Bom, de fato, mas você tem que levar em conta também que esses 2 Pokémon são fortes e eles estavam sob o efeito do Hakurion, que deixa eles muito fortes. Se não tivesse esse tato do treinador pra batalha, provavelmente os Pokémons da Lico e dos outros teriam sido derrotados, porque eles estavam com muita dificuldade pra derrotar esses Tauros. E aí eles conseguem derrotar e os exploradores acabam dizendo que vão voltar novamente pra se vingar, porque isso não vai ficar barato. E aí eles vão embora e o dia é salvo ali. Mas eles têm que lidar agora com outras situações, porque no episódio passado a gente descobriu que ali na fábrica de Pokébolas estava sendo produzido, né, o Hakurion Sphere, pelo menos o casco da esfera. E agora a gente sabe que elas não vão querer mais continuar criando aquilo. Então elas se recusaram a continuar. Só que elas estão com aquele monte de itens em mãos. Bom, aí o que acontece é o seguinte. Elas acabam teorizando na fábrica que, como a fábrica é pequena e recebeu uma encomenda dessa, isso significa que não foi a única encomenda contratada pelos exploradores em uma fábrica. Deve ter contratos com várias outras fábricas que eles estão fazendo ali, né, para construir essas Hakurion Sphere. Então, isso deixa eles preocupados, que provavelmente eles não boicotaram a criação das esferas, só naquele local mesmo. E agora eles decidem que precisam fazer alguma coisa para, né, lidar com isso. É interessante porque a Oreo, ela acaba puxando todo mundo assim e falando que ela se sentiu muito inspirada pela visita da Lico e pela ideia deles em trazer de volta os Trovonautas. Ela disse que pensou muito e, de fato, o Fridge jamais daria as costas para os amigos e para uma situação dessa. E ela disse que ela não vai, de novo, cogitar pensar na ideia de deixar os Trovonautas. Ela quer fazer parte dessa nova etapa dos Trovonautas. E aí ela acaba reconstruindo, né, o Brave Asagi. E é muito interessante porque quando ela termina, ela diz que ela tem uma surpresa. E aí o Murdock e a Molly aparecem. Pois é, com uma roupinha um pouquinho diferente, mas eles aparecem e dizem que depois que eles se encontraram com o Lico e os outros, eles também se sentiram motivados a retornar para o dirigível. Então eles querem continuar fazendo, né, algo relacionado aos Trovonautas e ajudar nessa situação em referente ao Hakurion, né, que está vazando por aí por conta dos exploradores. É bem legal porque cada um volta a fazer o que tem que fazer, e é muito interessante porque eles se perguntam, cadê o Ludlow? E aí o Ludlow aparece lá em cima do Brave Asagi dizendo que o barco é dele, ele sempre esteve por ali. Quando ele soube que eles iriam partir, ele voltou. Então, assim, é muito interessante essa perspectiva, porque ninguém tinha sequer, né, cogitado ali a possibilidade dele estar por ali. E, bom, ele voltou também. Então, o Brave Asagi e os Trovonautas se unem novamente. É legal porque o Uruto acaba dizendo que ele também quer se unir aos Trovonautas. E ele diz que quando ele capturar o Rayquaza, ele vai ficar voando nas costas do Rayquaza por aí. Então ele quer se acostumar com a altura e tudo mais. Mas não só isso. Ele quer também ser o capitão. E aí o Roy disse, capitão nada. Já existe um capitão aqui, é o Capitão Pikachu. Mas, no final das contas, o Uruto vai se unir também aos Trovonautas. Então temos um novo membro aí com os Trovonautas. Porém, conforme cada um estava se acostumando com a sua função, o Murdock na cozinha, a Oreo ali na enfermaria, a Dot estava arrumando o aplicativo de mensagens. Pois é. E para conectar todo mundo de novo. Quando ela estabiliza o aplicativo novamente, porque estava desligado, tem uma mensagem ali. Só que essa mensagem é de alguém que a gente não imaginava. É uma mensagem do Fridge. Pois é. E o Fridge acaba avisando que ele estava sendo vigiado pelos exploradores, então ele não pôde se comunicar antes. Ele deixou essa mensagem enviada há um mês. E ele diz que ele precisa ainda resolver algumas coisas referente ao Hakurion, mas enquanto ele não volta, ele deixa os Trovonautas, né, lidando com as situações. Mas esse foi um sinal de fumaça de que ele está vivo.
todo mundo comemora, fica muito feliz, mas muito impactado. E a Oreo, tadinha, ela começa a chorar. É uma cena muito tocante mesmo, porque todos estavam muito preocupados. Eu até tenho um puxadinho aqui depois pra fazer sobre essa situação. Mas foi uma situação muito, muito boa pro anime, eu acredito. E todos ficam muito felizes. E aí, eles dizem que agora não tem mais gás ainda, né? Pra continuar com os Trovonautas. E aí, a Oreo se despede da Karna. É muito legal esse momento, porque a Karna foi uma personagem importante na vida da Oreo. Inclusive porque ela acolheu a Oreo sem questionar nada. Então isso é muito bonito. E a Oreo acabou fazendo uma Pokébola pra Karna, só que a Pokébola é toda derretida. Diferente, né? Da que a Karna fez pra ela. Então é uma Pokébola meio estranha, assim. Mas é um símbolo da amizade delas. Eu achei muito, muito bonito mesmo. E acho muito legal porque a Pokébola é meio amarelada, meio dourada. E se a gente fizer contraste com a Pokébola que a Karna deu pra ela, é meio acinzentada, meio prateada. Não sei se tem algum elemento Gold Silver por trás disso. Mas por fato de ser criação de Pokébolas, né? Mesmo assim, achei muito bonito. É um símbolo bem legal. E elas se despedem. E aí o dirigível começa a voar, assim. A gente ouve a primeira música, né? Do Anipoke, de Horizontes. E é muito interessante porque eles reformulam ali a bandeira de novo. E tá todo mundo animado com a volta às viagens. Só que o Roy diz, e a Liko também, né? Que eles poderiam fazer aquilo que eles costumavam a fazer. Que é aquele toque dos Trovonautas, né? Que eles dão a mão assim, jogam pra cima e tudo mais. E o Uruto não tava meio não entendendo nada. E aí todo mundo mostra pra ele como é que é. E aí faz o movimento assim com as mãos. É muito, muito legal. E selando ali o Uruto também como um novo Trovonauta. E eles seguem viagem. Mas temos um corte pra uma cena final com o Spinel. E aí, o Spinel fica sabendo o que rolou na fábrica de Pokébolas da Karna. E ele diz que é normal falhar às vezes, para eles continuarem dedicando o tempo deles aos exploradores. Mas ele fala, bom, eles se juntaram de novo? Teria sido melhor que se eles tivessem ficado na deles. Mas já que eles se juntaram e voltaram a voar, bom, fiquem eles sabendo que eu os derrubarei de novo. E o episódio termina com essa promessa do Spinel, que, pra mim, é o momento mais interessante, porque a gente sabe que esse personagem é muito doido da cabeça. E agora, com ele no controle das coisas, eu imagino o quão absurdo as coisas que ele pode fazer a partir de agora. Gostei do episódio. Pra mim, assim, vou ser bem rápido, bem preciso no que eu tenho pra dizer sobre esse EP. Esse episódio, ele me trouxe umas coisas que eu queria já estar vendo desde o terceiro, quarto episódio dessa nova saga. Esse adeus ao luto do Frid. O luto do Frid, ele é importante para algumas coisas seguirem em frente, eu entendo. Mas eu não gostaria que toda a saga fosse girando num luto, para depois no final a gente descobrir que ele realmente estava vivo e ser aquela sensação de 5 segundos, 10 segundos de comemoração porque ele estava vivo. Eu acho que foi bom que isso aconteceu aqui, porque tira o Frid, tipo assim, de 100% do foco de que está desaparecido ou não sabemos o que aconteceu com ele. Existe a possibilidade dessa mensagem ter sido propositalmente colocada também no app por conta do próprio Spinel, né? Eu não duvidaria disso, mas eu acho que o Frid deve estar bem. Ao mesmo tempo que o anime pode querer provocar um outro plot twist depois. Então, não duvido. Em base do Spinel, eu acharia até interessante. Então, isso pra mim foi um ponto positivo pro episódio. A batalha foi um ponto positivo também, porque ela explica um pouquinho mais do Hakurion. E, assim, não que a gente já não tivesse visto, porque a gente viu nos últimos episódios, inclusive com o exemplo do Steelix, né? Então, também foi interessante. Mas eu acho interessante colocar a falha, o ponto fraco, e esse lance do instinto amplificado e não obedecer o treinador, é muito bom colocar aqui. Porque querendo ou não, isso já vai sendo, tipo assim,
uma boa propaganda para você não adquirir uma Hakurion Sphere, né? Porque querendo ou não, você não vai ter o Pokémon te obedecendo. Ele só vai ficar mais forte por conta do instinto dele. Só. E isso pode dar muito problema numa batalha Pokémon que precisa de estratégia. Então, gostei. Gostei de como o anime também configurou essa falha do Hakurion. Muito bom. A união de todos eu achei sensacional. Eu tava com muito medo de ser só os 4, com talvez um Trovonauta só. A ideia de reunir todos, excelente. Eu ainda queria saber um pouquinho mais sobre cada um deles. Mas também queria saber dos exploradores. Então eu espero que essa saga tenha esse tato de contar um pouquinho mais sobre a história dos exploradores. Porque na saga anterior, a gente não teve o background deles. Queria saber um pouco sobre a Agate, o Onix e a Sango, pelo menos. E até mesmo o próprio Spinel, que a gente já sabe um pouquinho por conta que ele era um cientista, né? Mas eu queria saber mais. Queria saber mais sobre eles. Episódio decente, ok. Para um 100º episódio, ele crava de uma vez por todas a direção das coisas, reúne todo mundo. Achei que foi bem simbólico eles esperarem as semanas para conseguir casar o 100º episódio, né? Para ser essa situação. Então, fenomenal, gostei bastante. E vamos ver para onde isso vai dar. Tô animado, tô bem animado com esse EP. Mas não dá para dizer que a gente tá numa fase de situações um pouco cansativas. O que pode gerar agora um pouco de hype é o próximo episódio e a revelação dos outros próximos episódios. Porque o próximo episódio é sobre Terastal versus Mega Evolução. O que eu já achei bem legal do anime trazer essa perspectiva. Então vai ser muito interessante a gente ver isso daqui também, tá? Então, não esqueçam, na semana que vem a gente vai acompanhar esse EP. E pra mim, eu dou 5 estrelas. Eu acho que chegar até aqui com 100 episódios, a gente acompanhando 100 episódios, é sensacional. E tô animado com o anime. Só queria alguns elementos que me dessem mais hype, sabe? E tipo assim, eu acho que talvez um esquema de competição seria muito bom, mas uma competição de fato. Eu acho que a Liga Pokémon é algo que conversa muito com o fã de Pokémon. É como uma Copa do Mundo, sabe? É um acontecimento interessante para acompanhar. Então, assim, essa ausência de alguma coisa que te gera uma hype, a construção de um time, isso acaba deixando o anime um pouco mais morno. Então eles precisam tentar dosar coisas que vão deixar a gente bem hypado. E a minha esperança está, pelo menos, não digo em novas capturas, mas eu queria uma configuração melhor em relação a Mega Evoluções. Sinceramente queria, tanto para Ali quanto para Dot. Seria legal ver as duas também com Megas, já que os garotos estão, né? Então seria interessante elas duas também contarem com Megas. E seria bacana ver que Pokémon poderiam configurar para elas. Já que o Roy chegou, né? Tunado de Pokémon. Episódio decente, legal, e também a presença dos Tauros, dando continuidade aí, que também foi muito legal. No mais, é isso. Já me expliquei no começo dessa review. Espero que vocês me perdoem pela ausência, mas eu ainda estou aqui e não vou sair. Então, um beijo, a gente se vê muito em breve. Tchau!